Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o nosso quarto e último dia do Simpósio Vivendo a Inclusão. E hoje iniciamos as nossas falas com a psicóloga Iane Ribeiro. Bem-vinda, Iane, por favor, se apresente. Joia. Então, meu nome é Iane Ribeiro, eu sou psicóloga, e aí eu tenho um caminho na área do autismo já de aproximadamente 10 anos, pouco mais de 10 anos trabalhando com isso. Então, eu comecei trabalhando com crianças, aí depois eu fui me aproximando do público adolescente, gostei muito, e aí eu comecei a trabalhar também com adultos. Então, hoje tenho um público bem variado em termos de idade, assim, sempre trabalhando com autismo, mas atendo crianças, adolescentes e adultos. E aí eu fui fazendo a minha formação, sempre com base naquilo que eu precisava, vamos assim dizer, para trabalhar com esse público de forma mais efetiva. Então, eu sempre fui buscando aquilo que eu descobria que as evidências apontavam que era o mais efetivo para o tratamento de autismo e eu ia atrás para complementar a minha formação. Então, eu comecei fazendo mestrado na Federal, fiz mestrado trabalhando com a área de neuropsicologia. Depois eu fiz uma especialização em terapia comportamental e cognitiva, porque quando a gente pensa em adultos, quando a gente pensa inclusive em comorbidades, com ansiedade, com depressão, é o que vai sendo mais efetivo. E aí depois eu busquei a especialização em análise do comportamento aplicada, que é realmente, em termos de evidência, o que é bem forte para trabalhar com autismo. Então, minha formação foi sempre pensando nisso. Mas então, o que o psicólogo faz com cada uma dessas pessoas? Ali, se a gente pensar nesse grau leve, ali confundindo com a normalidade, a gente vai chegando num ponto que de fato se assemelha com uma psicoterapia comum, vamos assim dizer. Que aí sim a gente entra com aquela ideia que eu mostrei anteriormente, de alguém sentadinho ali no divã, né, e conversando sobre os problemas. Aí sim. Aí a gente já está falando de um grau bem leve mesmo, né, em que a pessoa já consegue discriminar certinho as coisas que vão acontecendo com ela, as coisas que vão acontecendo no seu contexto, já tem uma comunicação bem desenvolvida a ponto de falar sobre as coisas que sente, e quando não tem, a gente vai auxiliando um pouquinho com essa questão, mas de forma geral, uma pessoa que consegue muito bem se expressar, consegue tão bem se expressar que é possível a gente trabalhar dessa forma. E aí eu já estou falando mais de, claro, adolescentes e adultos, né? Crianças mesmo leves, a gente não vai trabalhar dessa forma também, tá? Por exemplo, vou trabalhar, tá chegando alguém que tem autismo no meu consultório, então agora eu vou puxar uma gavetinha aqui e vou aplicar nele um monte de coisa, não é assim que funciona, né? Vai chegar alguém com autismo, então eu vou conhecer essa pessoa que tem autismo, porque eu não sei nada dela. Só dizer que tem autismo me diz muito pouco ou quase nada, né? Me diz que ela tem algumas características ali que o manual diagnóstico descreve, e isso é pouco ou quase nada, quando eu preciso delinear uma intervenção. Para delinear uma intervenção, eu preciso conhecer a fundo essa pessoa, né? Então, pensando nisso, que a gente tem que ter muito clara essa ideia de que todas as pessoas são muito diferentes, e eu gosto muito de sempre falar isso, sempre pensar isso, porque eu acho isso bem, bem importante. Aí eu coloquei, até um pouco a título de curiosidade, assim, uma das avaliações que nós psicólogos usamos. Eu digo uma porque tem várias possíveis, e várias, inclusive, muito boas, a gente já tem isso aqui no Brasil. O VibMap, que é essa que está aparecendo na tela, é uma que oficialmente ainda está chegando no Brasil, vamos assim dizer, através de uma tese de doutorado, que é essa daí que está aparecendo na tela. Tem outras ainda, até estou com uma aqui do meu lado, que é o PIC, que é uma que ainda não chegou no Brasil, mas é uma também excelente. Mas a ideia é o quê? Qual que é o ponto principal dessa avaliação, né? É a gente conseguir fazer um rastreio nas habilidades dessa criança, nos comportamentos dessa criança, para que a gente consiga perceber exatamente onde que estão as lacunas, vamos assim dizer, né? Onde que estão ali os buraquinhos que vai ser onde o psicólogo vai precisar intervir. Para, claro, que essa criança vá... a ideia nunca é que a gente vai conseguir igualar o desenvolvimento, né? A gente não conseguiria isso, né? A ideia não é nunca a gente estar numa corrida em comparação com uma criança típica, por exemplo, e dizer, não, vamos fazer tudo para ficar igual. Não é essa a lógica, né? A gente entende que a gente está falando de desenvolvimento atípico, então isso é a primeira coisa que eu sempre falo com as famílias, né? Quando eu falo que vou fazer esse tipo de testagem. Então, a minha ideia não é
digamos assim, fazer uma avaliação e dizer, ai, puxa, não completamos toda a tabela, né? Puxa, tem coisas que ele não sabe. Eu já sei que tem coisas que ele não vai conseguir. Inclusive, o diagnóstico vem disso. O diagnóstico vem de algumas dificuldades que eventualmente vão aparecer e tá tudo bem. A minha questão é que essas dificuldades são diferentes para as crianças, né? Então, tem criança que tem mais facilidade em uma coisa e tem mais dificuldade em outra. Todo mundo é assim. Todo mundo tem uma facilidade um pouco maior em uma coisa e uma dificuldade maior em outra. E a ideia é eu descobrir quais são essas dificuldades dessa criança em questão, né? Essa criança que está na minha frente, aonde que estão as habilidades que eu preciso? E mais do que isso, e aí é que eu acho mais legal, né? Ontem mesmo a Amanda estava falando isso, eu achei muito legal também. Vamos pegar o exemplo da fala, né? Que é o que a Amanda estava falando ontem e que é uma grande preocupação, né, das famílias com razão. Então, a família chega, olha, meu filho não está falando, né? Busquei fono, a fono me indicou para ti, né? É o que normalmente acontece. Então, o que acontece? A gente pensa na fala como algo bastante simples, né? Até porque pra gente é simples, né? Então, é só abrir a boca, mexer ali um pouquinho e vai sair um som e a gente se comunica e sucesso. Quando, na verdade, a fala é um comportamento muito, muito complexo. Ontem a Amanda trouxe isso um pouquinho, né? Falando de alguns pré-requisitos que ela observa que são importantes, e aí é que o psicólogo entra. Então, o psicólogo entra, sim, e muito ajudando, por exemplo, no desenvolvimento da fala. Ele não vai fazer como fonoaudiólogo, né? E nem é essa a proposta, de trabalhar com aparelho fonatório, com movimento de língua, coisas desse gênero, né, no sentido propriamente dito do que o fonoaudiólogo faz, mas também faz, né, mas a gente vai focar nesses pré-requisitos, então, né, nessas habilidades que ele precisa para que ele consiga falar. Então, vou dar um exemplo, né, eu vou dar alguns exemplos, né, para vocês irem acompanhando comigo. Então, eu não posso esperar que uma criança fale se ela não tem intenção comunicativa, ou então se ela não tem o mínimo de contato visual. Porque, por exemplo, se a criança nem tá olhando para você, ou nem tá percebendo você, e isso pode acontecer eventualmente, de a criança não estar percebendo que você está ali no mesmo espaço, eu não posso esperar que ela vá sair falando. Porque primeiro eu preciso que ela perceba que você está no mesmo espaço que ela, ou seja, que ela minimamente consiga estabelecer um contato visual para localizar você nesse espaço e para falar para se dirigir a você, vamos assim dizer. Então, eu não tenho como esperar que uma criança saia falando se ela não fez nem esse passo ainda, né? Ou então, a questão da imitação, né? Que a Amanda também trouxe ontem. Então, vamos pensar nisso. Esses dias mesmo aconteceu isso na minha clínica, né? Chegou a mãe e falou assim, eu gostaria que você ensinasse a minha filha a falar tal coisa, que era o nome do cachorro deles lá. Eu queria que você ensinasse ela a falar, né? Não lembro agora o nome do cachorro, a Totó, sei lá. E aí eu achei interessante o pedido da mãe, né? E aí eu estava explicando para ela o que acontece. Veja, vamos pensar no Totó. Adianta eu chegar para uma criança que não tem habilidade de imitação e dizer assim, olha, faz igual eu, fala Totó. Se a criança não tem habilidade de me imitar, de fazer as coisas igual eu faço, ela não vai modelar o movimento da boca dela no meu e fazer o Totó que eu estou esperando. Ela vai olhar para mim, se ela já tiver contato visual, que é outro pré-requisito, e vai permanecer me olhando, como é o caso dessa menininha ainda. Ela ainda não consegue fazer imitação orofacial, que a gente chama. Então, percebam como não tem como eu avançar, né? Como eu estar lá na frente mostrando, olha, é assim que eu falo. Se a criança ainda não faz igual eu faço. E mesmo a imitação ela tem também passos, né? Ela vai ficando mais complexa. Então, a imitação, eu começo com o mais simples, que é a imitação com objetos. Se eu consigo pegar um martelinho e bater, e entregar o martelinho para a criança martela também, e assim por diante. Depois eu vou fazendo uma imitação motora, se a criança consegue fazer igual. Depois eu vou para uma imitação mais fina, se a criança consegue fazer assim, se a criança consegue fazer assim. Aí sim, será que a criança consegue abrir a boca igual eu, consegue colocar a língua para o lado igual eu? Então, vejam que tem uma série de passos que eu tenho que dar até chegar nesse momento em que eu vou fazer o movimento orofacial com um som ainda, para que a criança consiga fazer igual. E vejam que também não se trata só disso. Por quê? Porque não adianta eu fazer tudo isso se a criança, beleza, ela até consegue mexer a boca, vamos supor, né? Até consegue me imitar, mas ela não tem intenção comunicativa. Então, o que é intenção comunicativa? É a criança entender que ela precisa
se ela precisar de alguma coisa, ela pode pedir isso para mim e eu vou providenciar para ela, por exemplo, né? Então, eu preciso que a criança entenda essa questão, entenda que existe essa triangulação, né? Então, eu estou precisando de uma água, eu posso mostrar, apontar essa água para minha mãe, por exemplo, e a minha mãe vai pegar essa água para mim. E vejam que isso parece simples, né, pelos nossos olhos, mas não é tão simples assim. Exige que a criança perceba esse outro, exige que a criança saiba que esse outro pode providenciar aquela água para ela, existe a percepção do que ela precisa naquele momento, então eu estou com sede, eu preciso de uma água. Então existe uma série de comportamentos já envolvidos, que é o que a Amanda falava também, que é a questão da atenção compartilhada. Então, eu falei desse exemplo da fala porque eu entendo que seja algo que fique mais claro, mas existem uma série de comportamentos, até a leitura, a escrita e tantos outros comportamentos mais complexos, que a gente não tem como chegar já pensando nesse comportamento, né? Como em geral acontece. A gente tem que pensar nesses pré-requisitos. E é aí que a psicologia entra. A psicologia vai entrar justamente trabalhando e estimulando esses pré-requisitos. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação, como essa que está na tela aí para vocês. Então, assim, ela tem 3 níveis, né, ali na tela, como vocês estão vendo, e para uma criança de desenvolvimento típico, vamos assim dizer, ela teria que completar toda essa tabela. Então, ela teria que riscar todos esses quadradinhos aí, tá? Uma criança de 4 anos, vejam. E aí, o que acontece? Vão chegar no meu consultório crianças, às vezes até de mais de 5, 6 anos, e que não vão completar todos esses quadradinhos, e não tem problema. A ideia é que eu veja aonde estão esses buraquinhos. Por quê? Às vezes acontece de uma criança não estar conseguindo desenvolver uma habilidade mais complexa lá em cima. E aí a gente vai ver, tá faltando um quadradinho lá de baixo. Ou seja, está faltando um pré-requisito. Alguma coisa lá embaixo que a gente não conseguiu ensinar, que a criança não cumpriu, e por isso que ela não está conseguindo avançar. Por isso que é tão importante esse rastreio de habilidades. Para que a gente consiga ver não só o que está faltando, mas também os pré-requisitos para habilidades mais complexas que eventualmente estejam faltando. Porque muitas vezes o desenvolvimento não vai acontecer de forma tão linear, tão certinha, né? Às vezes acontece isso de algumas habilidades irem lá na frente e outras habilidades ficarem faltando e por aí vai, né? Eu deixei um quadradinho maior ali, em destaque, esse que a Adri gentilmente mostrou, para dar o exemplo de algumas habilidades. Claro que eu não vou conseguir falar sobre todas as habilidades dessa avaliação, por exemplo, porque né, não teria tempo para isso, e a minha ideia até aqui nem era essa, é mais vocês entenderem essa lógica, vamos assim dizer. Então, só para vocês entenderem um pouco de algumas habilidades que seriam essas que eu estaria avaliando, tá? Então, são nomes diferentes, mas só vou exemplificar algumas para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, a primeira da coluna ali é o mando, tá? Então, o que é mando? Mando é aquilo que eu falava. É aquela ideia de a criança pedir alguma coisa que ela quer. Então, eu quero uma água. Isso é um mando. Ou então, eu quero aquele brinquedo. Eu quero comida, né? Eu quero, enfim, qualquer coisa. Isso é um mando. É a criança pedindo coisas que ela quer. Vejam que essa é uma das habilidades mais importantes de a criança desenvolver. E quando eu digo pedir, a criança não precisa pedir necessariamente falando, né? Ela não precisa ter fala para ela pedir. Ela pode me apontar uma figura e pedir o que ela quer, ela pode me apontar aquilo que ela quer. Se ela conseguir apontar aquilo que ela quer e se fazer entender, tá excelente, ela tá conseguindo mostrar o que ela quer. Mas eu preciso que ela tenha justamente isso, essa intenção comunicativa, mostrar aquilo que ela quer. Esse é o mando. Tá? O tato, que é o próximo, né? Não vou estender muito, mas só dando alguns exemplos. O tato é a criança descrever coisas, ela falar o nome de coisas. Então, olhar isso e dizer, isso aqui é um copo. Né? Ou então olhar isso e dizer, isso aqui é um livro. Vejam que ela não está pedindo aquilo mais, já é uma outra função da linguagem. Ela só está descrevendo os eventos, né? Isso é uma coisa, isso é outra, que é outra habilidade que a gente também avalia. E tem várias outras ali, né? Não vou entrar nelas com muito detalhe, só vou frisar uma delas ali, que eu sei que eu até já estou estourando tempo aqui, só vou avançar um pouquinho que a Adri falou que eu podia, que é a habilidade do brincar. Por que que eu acho importante falar dela? Porque a gente tem uma tendência a achar que brincar é algo que as crianças já nascem sabendo fazer. Né? Então, assim, já nasce, vai ali, brinca e tá tudo certo. E quem tem crianças com autismo, principalmente dos graus mais, né,
grave, moderado, sabem muito bem que não é tão simples assim. Que brincar é uma habilidade difícil, por incrível que pareça. É uma habilidade que a gente chama até de cúspide comportamental, porque é uma habilidade que a gente sabe que vai abrir caminhos, vamos assim dizer. A partir do momento que a criança aprende a brincar, ela vai ter acesso a uma série de possibilidades de aprendizado. Então, brincar é uma habilidade super importante e que a gente tem, sim, não só que avaliar, como também desenvolver. Pode passar para o próximo, Adri, não vou me estender muito nisso. E aí, pensando aqui, essas avaliações que eu estava comentando, elas fazem parte, mas elas não são, claro, a única coisa que a gente vai observar, né? Lógico. A gente tem que observar também uma série de outras questões do dia a dia dessa criança. Então, por exemplo, como é que estão as atividades de vida diária? O que são atividades de vida diária? É o tomar banho, o se alimentar, ir ao banheiro, né? Então, como é que a criança está fazendo essas coisas? E aí, o psicólogo, ele não vai, muitas vezes, agir sozinho nessa questão. Ele pode ajudar, sim, com orientação às famílias, ele pode ajudar, sim, até com alguns treinos com as crianças, às vezes de sensibilização. Eu tinha um menininho, por exemplo, que ele tinha muito medo de ir no banheiro, muito medo, medo mesmo. E aí, eu entrei, vamos assim dizer, ajudando ele a perder esse medo do banheiro, para que ele conseguisse entrar no banheiro e fazer o que ele precisava, né? Então, o psicólogo, muitas vezes, ele também vai ajudar com essas questões de atividade de vida diária, junto com o terapeuta ocupacional. Tem também a questão dos comportamentos inadequados, né? Essa questão eu nem vou entrar muito a miúde hoje, porque isso eu entendo que é bem claro para as pessoas, né? Não, estou tendo problema de comportamento, então eu preciso de um psicólogo. É o que é um pouco mais fácil de fazer essa correlação. Né? Então, tá fazendo birra, tá batendo a cabeça, tá jogando coisas, tá brigando. Esse tipo de comportamento é um pouco mais fácil de a gente fazer essa correlação. A questão do tempo livre, e eu botei ali porque é algo que tem muitas famílias com dificuldade de ocupar esse tempo dessa criança. Então, faço o que com essa criança, né? Enquanto ela não está na escola, ela não está nas terapias, porque são crianças que muitas vezes não conseguem ocupar o próprio tempo de forma funcional, né? Como uma criança típica talvez fizesse, né? Ou talvez faça. Já digo um talvez porque nem sempre é assim também, né? A questão da alimentação, então a gente tem uma série de casos de seletividade alimentar, por exemplo, que também é interessante não só avaliar quando acontece, como intervir. A questão do sono, tem muitas crianças também com problemas relacionados ao sono, que a gente também pode fazer um rastreio como é que tá, e muitas vezes dá algumas orientações para as famílias que também ajudem. Alterações sensoriais, né, que esse foi o exemplo que eu dei quando a gente pensa em terapeutas ocupacionais, e aí eu entendo que é bem da área deles, mas a gente também pode ajudar eventualmente com estratégias de como fazer no dia a dia, no sentido de como lidar com elas, como que eu me sinto, como eu sinto alguma alteração dessa. Tem uma adulta que eu atendo, por exemplo, que uma adulta já, e ela tem uma questão muito forte com cheiros, por exemplo. E ela já é uma adulta, enfim, e ela sofre muito com isso. Então é uma alteração sensorial e o psicólogo que enfim, estou ajudando ela no sentido de como que eu lido com isso no meu dia a dia, como que eu tenho assertividade para falar com a minha família a respeito e assim por diante. Mas eu espero que eu tenha conseguido só deixar clara essa ideia do que o psicólogo vai fazer na clínica. E aí estão meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição. Muito obrigada, Yane. Eu já tenho uma pergunta. Pode falar, Adri. Falasse, por favor, um pouquinho sobre o engajamento da família, ou a importância da família estar participando disso também, né? Estar acompanhando esse trabalho que vem sendo feito. E se você vê diferença, por exemplo, a pessoa que você está atendendo é uma criança, um adolescente com autismo. Você vê diferença quando há engajamentos diferentes, níveis diferentes de engajamento da família nesse atendimento? Então, Adri, essa tua pergunta me suscita que é algo que até seria interessante ter colocado até nos slides, nessa questão de orientação à família pelo grau de importância. Porque eu assim, vejo muita, mas muita diferença mesmo quando a família se engaja. E eu digo isso porque por mais que, principalmente na aba, né, na análise do comportamento aplicado, por exemplo, a gente trabalhe, em geral, com cargas horárias mais intensas, ainda assim, a criança passa também muito tempo em casa com a família, né? Lógico. Então, quanto mais a família tiver
engajada no processo e estiver remando para o mesmo lado, como eu costumo dizer, mais rápido a gente vai chegar no nosso objetivo, né? E eu brinco com essa história de remar para o mesmo lado, porque às vezes acontece inclusive o oposto, né? Então, a família, por exemplo, né, tá perdida com alguma questão, a criança faz algum comportamento inadequado, e aí acaba, entre aspas, se forçando, né? Então, por exemplo, a criança está lá chorando por alguma coisa, vai lá e entrega aquilo que a criança quer, esse tipo de coisa. Então, acaba que rema para o outro lado, vamos assim dizer, né? Então, sem dúvida nenhuma, a família estando junto, participando, engajada, bem orientada, que daí entra a função do psicólogo, faz uma diferença, assim, brutal no desenvolvimento da criança, sem dúvida nenhuma, no prognóstico dessa criança. Esses anos aí de atendimento a tantas famílias, o que você percebe? Essas famílias, elas estão bem? Elas estão disponíveis? De uma forma geral, assim, como é que você percebe o estado dessas famílias que chegam para você? Olha, Adri, infelizmente não é fácil. E isso é uma coisa que, vou te falar que é uma coisa que eu já pensei muito a respeito, muito mesmo. Quando eu saí da faculdade, inclusive, logo que eu comecei a trabalhar com autismo, eu tinha uma visão muito diferente da que eu tenho hoje, sabe? Eu tinha uma visão de que, eu vou... E eu fazia isso. Eu até peço desculpas pelas famílias que eu falei isso já algumas vezes, porque eu já fiz isso. Muito lá, recém-formada, né, lá atrás. Mas de chegar e dizer, olha, porque você tem que todo dia chegar, colocar essa criança no chão e brincar com ela e fazer assim, e fazer assado, e todo dia. E ficava martelando aquilo para a criança, para a família e tal. E eu comecei a perceber, com o passar do tempo, que não é assim que funciona, porque não tem como fazer isso. Porque essa família, ela também tem, poxa vida, ela tem toda uma dinâmica da família, sei lá, tem trabalho, tem casa, tem toda uma realidade, além dessa criança e também por essa criança, que não tem como a gente exigir dessa família uma disposição ali de estar 100%, vamos assim dizer, né, 100% do tempo ali, aquela coisa quase militar, né, fazendo tudo que o psicólogo orientou o tempo inteiro, aquela coisa. E aí eu comecei a observar que muitas vezes quando eu trazia esse tipo de discurso, eu trazia mais ansiedade do que tranquilidade para essa família. Eu pensava assim, eu acho que eu estou orientando, mas na verdade eu estou trazendo mais ansiedade, porque eu estou colocando mais um caminhão nas costas dessa família, no sentido de, olha, você tem que dar conta disso aqui, além de todo o resto, você tem que dar conta disso aqui também, tá? Boa sorte com isso, né? Vamos lá. E tem que fazer, porque senão seu filho não vai estar desenvolvendo, senão, porque tem mais essa, né? Tem mais a questão desse medo, assim, né? Porque aí o que eu comecei a fazer com o passar dos anos, né? Que eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo a ouvir. E eu acho que isso é uma habilidade, assim, fundamental do psicólogo que trabalha com isso. Não só do psicólogo que trabalha com esse público, né? De todos os psicólogos. Mas com esse público principalmente, que é ouvir a família. Então, ouvir as possibilidades que essa família tem. Ouvir a disponibilidade que essa família tem. Porque tem famílias em famílias, tem realidades e realidades também. Tem famílias que sim, tem essa disponibilidade, vamos assim dizer, porque tem uma organização diferente, porque às vezes tem uma rede de apoio gigantesca, porque às vezes tem, né, alguém para fazer uma coisa, às vezes tem alguém para fazer outra, às vezes tem uma realidade que não precisa trabalhar, por exemplo, porque tem alguém que dê conta disso. Então, assim, tem realidades e realidades. Então, eu aprendi a ouvir no sentido de, ok, deixa eu ver como que eu posso orientar no sentido de o que tá de fato nas mãos dessa família e respeitar muito o momento, porque tem momentos e momentos também, né, Adri? Eu vejo que tem famílias que querem muito fazer algo, mas simplesmente não vão dar conta naquele momento porque não estão emocionalmente disponíveis, vamos assim dizer, né? E aí eu vejo que é o momento primeiro de acolher, de tentar o máximo possível fazer com que essa família entenda o que essa criança está passando primeiro, porque às vezes é difícil de entender também isso. Para daí depois a gente começar a pensar nessa parte mais de, não, então agora vamos intervir, né? Calma, né? Às vezes eu vejo que é preciso esse passo anterior. E infelizmente eu vejo que, já estou dizendo infelizmente, porque eu gostaria que a gente tivesse aqui no Brasil políticas públicas melhores para isso, para que a gente conseguisse que mais famílias tivessem acesso a atendimento e a horas de atendimento, para que as famílias também ficassem menos sobrecarregadas, porque
Isso eu vejo que é algo que faz muita falta. Porque aí a gente fica em cima das famílias, mas na verdade eu acho que a gente tem que ficar em cima de conseguir políticas públicas para que a gente consiga amparar melhor essa família, porque é isso que eu vejo que precisa, esse amparo para que a gente consiga desenvolver melhor essa criança. E aí hoje o que eu vejo é que essas famílias estão desamparadas de fato, infelizmente, boa parte delas estão desamparadas, e aí, claro que estão esgotadas, né? E quando eu digo esgotadas, é esgotadas pela rotina, esgotadas pelos comportamentos também da criança muitas vezes. Então, eu acho que o nosso papel é muito de ouvir, de acolher e tentar. Eu sempre, a frase que eu mais falo é assim: vamos fazer o melhor com o que a gente tem, porque é isso, né? Não tem como a gente também esperar, né, algo às vezes muito transcendental se a gente não tem nem o básico. Então, eu penso dessa forma. Eu também concordo. Eu até acho muito importante mesmo essa sua fala, porque eu antes, né, no meu tempo ainda de mãe e ativista, eu já tinha uma visão e percebia muitas mães num sofrimento, numa raiva, numa irritação, né, numa revolta, e depois, tendo esse outro olhar, daí já como terapeuta, podendo me aproximar mais dessas histórias, dessas questões, uma coisa que eu percebo muito é que ainda tem pessoas que estão revoltadas pelo diagnóstico de autismo estar dentro das famílias. Então, como é que vai ter um engajamento ali, numa intervenção, né, se ainda está naquele momento de brigar e se sentir punida? Eu estou sendo punida por ter um filho com autismo e eu nem sei por quê. E aí, quando olha para aquela criança, para aquele filho, se lembra disso, né? O que eu fiz para merecer isso, ou porque eu ainda está naquele primeiro processo. Você também percebe isso? Sim, muito. E até de forma bem intensa em alguns casos, assim. Já trabalhei, inclusive estou trabalhando no momento até com família com ideação suicida, assim, justamente por conta disso, coisas bem sérias mesmo, Adri, a coisa fica bem, bem feia. E assim, eu entendo que a gente na psicologia, né, a gente estuda essa questão do luto, né, e a gente acaba trabalhando, de certa forma, pensando nessas fases do luto, né, porque de certa forma é uma expectativa que a realidade vem diferente, né, e não corresponde com essa expectativa muitas vezes. Então, com o planejamento, né, todo, acontece diferente. A gente tem até um vídeo que eu assisti esses dias aí, que eu achei tão interessante, que é a ideia como se você estivesse planejando, por exemplo, uma viagem para praia, e aí acho que você já assistiu, né, não sei se o pessoal já assistiu. Então, tô planejando uma viagem pra praia, eu vou lá e compro tudo que eu vou precisar na praia, né, compro meu guarda-sol, compro minhas cadeiras, faço toda uma preparação e aí de repente chego lá, não dá para ir para a praia, eu tenho que ir para a montanha. Então de repente é uma outra realidade que se apresenta e eu gosto dessa metáfora, vamos assim dizer, porque eu entendo que a ideia seja justamente essa, né? Ninguém se prepara para isso, né? Ninguém quando recebe um diagnóstico de autismo pode dizer, eu estava pronto para receber, eu estava bem tranquilo. Não é assim, a gente não se prepara para isso, a gente só chega na montanha, né? De repente, tô aqui na montanha e tô despreparada, porque é isso que acontece, né? Não trouxe nada para estar aqui na montanha, vamos assim dizer. Mas eu gosto também dessa metáfora porque a montanha não precisa necessariamente ser tenebrosa, né? Não precisa necessariamente ser horrível. A montanha pode trazer surpresas bem interessantes e é por isso que eu gosto dessa metáfora, porque é tão gostoso, né? Depois quando a família, claro, né? Passa todo esse processo e vai realmente, vamos assim dizer, se familiarizando com essa nova realidade, porque eu acho que é isso, né? Vai fazendo amizades dentro dessa nova realidade, então vai tendo amigos que também têm filhos que têm autismo, vai conhecendo outras crianças que têm autismo e vai vendo, puxa, olha só, é assim também para outras mães, né? Tem outras mães que também estão aqui na montanha como eu, vamos assim dizer, né? E aí acabam descobrindo que, poxa, também tem um colorido em tudo isso, assim, sabe? E tem coisas que tem as famílias especiais, eu vejo que elas passam e que elas sentem, que às vezes as famílias típicas nunca chegam a experienciar, assim, né? Eu lembro que uma mãe me falou isso e eu nunca me esqueci, assim, porque foi uma coisa que me pegou de verdade, assim. Ela me falou que
era uma mãe assim que eles tinham uma condição financeira excelente, assim, né, muito boa, e eles sempre me falavam que eles compravam os brinquedos mais caros pro menininho e tudo, e o menininho não tava nem aí, ele gostava do básico, de brinquedo muito simples e tal, e ela me falou assim, nossa, Iane, ele fez eu mudar meu olhar pra vida, eu vejo a vida de uma forma totalmente diferente depois dele, e ela falou assim, eu vejo que eu mudei pra melhor, porque ele me mostra o que realmente é importante, sabe? Umas coisas assim que eu saí dessa sessão eu mais mexida do que a mãe, eu acho. Mas eu vejo que até essa questão de pequenos ganhos, de pequenas coisas, às vezes, que as outras famílias passa reto por aquilo, né? Eu vejo que, às vezes, poxa, é tão suado, é tão batalhado, é tão gostoso quando depois dá certo. Então, eu vejo que, claro, ir pra montanha, usando essa metáfora ainda, né? Não é fácil mesmo. Até porque falta, infelizmente ainda, né, amparo, como eu falei, falta orientação, falta bastante coisa. Mas enfim, eu entendo que é um caminho diferente. Eu aqui tentando disfarçar, tô super emocionada, chorando. Dessa vez eu comecei a chorar antes da minha fala, impressionante. Culpa da Iane, porque realmente tudo isso é por causa da Iane, né? A Iane chegou para mim e disse que tinha passado o meu documentário, Um Só Mundo, numa turma da pós, e disse que fez toda a diferença, assim. Então, eu vou pedir para que você fale um pouquinho sobre isso, porque aí eu já me recupero aqui, Iane. Sim, isso foi bem legal. Eu fui convidada para ser professora numa pós-graduação no Acre, vejam, gente, no Acre, uma pós de transtorno do espectro autista, e uma pós, enfim, com vários profissionais, e tinha inclusive mães nessa pós também. E aí eu acho interessante porque, veja, né, gente, eu tô hoje, né, em Curitiba, uma cidade grande, uma cidade cheia de recursos, e lá a realidade já era bem diferente. Eu fui para Rio Branco, que, né, que é a capital do Acre, e a pós era ali, mas vinham pessoas de vários lugares, né, aos redores ali, eu nem lembro o nome das cidades, para ser sincera. E assim, lugares onde não tinham nada de informação mesmo, assim, mesmo. E aí eu mostrei o documentário da Adri, e eu mandei mensagem, eu até tirei foto, acho, no dia, eu mostrando pra turma, eu mandei pra Adri, né? E foi tão legal, o pessoal chorando, assim, foi muito legal, numa aula de pós, né? Mas realmente mexeu com o pessoal, assim, porque até quem não assistiu, assista, porque é um documentário realmente que balança as estruturas, né, Adri? Porque eu acho que mostra a questão do autismo de uma forma muito respeitosa, assim, que é uma coisa que eu gosto muito. Essa questão da solidão. Você vê um mundo inteiro conectado e você está fora. Você está de fora olhando para esse mundo. Você não faz parte dele. Eu vivo num mundo diferente. E nossa, é como se tivesse destruído tudo que eu construí durante esses 35 anos. E eu tive que começar a reconstruir isso de um novo ponto de vista. Mas mostra a realidade, assim, né? Também não enfeita, porque também tem isso, né? Eu vejo que as pessoas, quando falam de autismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado para não mostrar só nenhum lado, nem tanto só um outro, porque realmente é um assunto muito complexo. É muito fácil a gente cair num lugar comum de falar só sobre um pedacinho e a gente, sabe, ignorar, vamos assim dizer, todo esse restante. Então, por isso que eu gosto desse documentário. Eu acho que ele é bem verdadeiro, assim. Então, e realmente lá abalou as estruturas dos alunos. Obrigada, acho que agora já estou
um pouquinho mais equilibrada para continuar. E uma coisa muito legal que a Yane me trouxe na época e que foi o que me fez ver essa oportunidade realmente de levar essas informações, levar o lado das famílias também, para que os profissionais ouvissem. Porque eu lembro que você comentou, Yane, que os profissionais, os alunos dessa pós em autismo estavam todos culpando as famílias. Ah, porque a família não ajuda. Ah, porque a família é isso ou aquilo. E aí, quando você passou o documentário e eles viram o lado das famílias, mudou completamente essa atitude, né? Aquele julgamento todo acabou se dissolvendo e aí a empatia se fez, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar também, né? Essa família que pode estar com dificuldade em lidar com esse diagnóstico de autismo é também uma família que é muito julgada. Não está tendo apoio, mas também está tendo lá o dedo na cara, falando, você não está educando bem essa criança, e etc. Então, Yane, agradeço muito pela sua participação na minha vida. Ai, bonitinha. Óbvio. Ai, meu Deus, sou muito manteiga derretida. Eu vou colocar a minha apresentação agora. Então, eu fiz aqui 2 telas rapidinho, só para mostrar um pouquinho dessa trajetória e por que eu estou aqui falando com vocês hoje, por que eu organizei esse simpósio. Bom, inicialmente, a minha formação é de comunicação social, jornalismo. Trabalhei durante 8 anos como repórter da Gazeta do Povo, na área de saúde, de educação, principalmente. Fiz pós-graduação nessa área de comunicação e gestão da comunicação. E foi mais ou menos nessa época que eu tive o diagnóstico do meu filho, né? Que nós recebemos o diagnóstico do Gabriel de autismo. Não, virar, mamãe. Virar. Ué, mas daí você não filma nada, ó. Assim, mamãe. Tá bom. Está crescendo, veio a chuva e quebrou. Alface está crescendo, veio a chuva e quebrou. Eu falo, Juju, e faz um papo. A vasilha está crescendo, veio a chuva e quebrou. E foi também quando eu me juntei a outros pais e dessa união, das reuniões informais que nós fazíamos, acabou surgindo a Associação União de Pais pelo Autismo. Isso lá em 2008. Uma fã no coração. Pronto, agora Pessoas com autismo, imagine no Brasil. E aí, Rafa? Só em Curitiba são mais de 20 mil. Pessoas com autismo, imagine no Brasil. Só em Curitiba. Com o objetivo de passar informações sobre autismo de uma maneira que realmente trouxesse toda a sensibilidade que o tema requer, eu deixei de apenas escrever sobre autismo no jornal, mas fui fazer uma pós-graduação em cinema com esse objetivo, produzir o documentário, que é o Um Só Mundo, e depois um videoclipe também, que eu vou passar para vocês esses materiais, ou deixo o link aqui também na gravação. A partir daí, eu também senti necessidade de entender mais sobre o autismo, fiz um curso de capacitação e aperfeiçoamento na Federal do Paraná, uma pós-graduação em ensino estruturado para o autismo, e passei, a partir desse contato com as minhas questões, com as questões das famílias com as quais eu convivia, né, no ativismo, na associação, e em contato com toda essa realidade, eu senti também essa necessidade de entender outras questões, né, ligadas à emoção, ligadas às expectativas, ligadas aos sentimentos que estavam envolvidos nesse dia a dia com o autismo.
Então, eu busquei as terapias integrativas, comecei com Reiki, depois conheci barras de Axis, Theta Healing, aromaterapia, constelação familiar e tantas outras. Estou finalizando agora no meu TCC da pós-graduação em fitoterapia e estou iniciando uma pós-graduação em autismo com base no modelo estruturado ao atendimento clínico ambulatorial, que é onde eu quero também trazer as práticas integrativas. Sou facilitadora das formações em barras de Axis, em constelação familiar. Eu escrevo sobre tudo isso no Instagram Vivendo a Inclusão e no Rumo ao Centro. E mais importante que tudo isso, né, eu sou mãe do Gabriel, que hoje tem 15 anos. Então, eu passei por todas essas questões, e a Yane também falou disso, de como é essa questão de receber um diagnóstico. Então, desde o choque da notícia, negação, raiva, medo, tristeza, até a aceitação, né, ou a concordância, busca pelo entendimento e paz. E o que eu acho tão bacana sobre esse processo todo é que eu vejo o quanto as terapias integrativas, as PICs, podem também, como complemento, não como alternativa, mas como complemento, ajudar em todo esse processo, em toda essa jornada. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre a minha experiência e sobre como eu vejo o autocuidado integral e sistêmico. Então, o que são essas PICs, as práticas integrativas e complementares? Elas são práticas que utilizam recursos terapêuticos baseados principalmente em conhecimentos tradicionais. Elas são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, são reconhecidas pelo Ministério da Saúde e fazem parte, inclusive, do Sistema Único de Saúde. Então, 29 desses procedimentos, que antigamente eram tidos como terapias alternativas, mas hoje são chamadas de práticas integrativas complementares. Então, no SUS, você pode encontrar essas práticas. As PICs, elas são, então, uma modalidade de prevenção e promoção à saúde, com o objetivo principal de evitar que as pessoas fiquem doentes, voltadas para a qualidade de vida. Também para aliviar sintomas e tratar pessoas que já estão com alguma enfermidade. E há também aquelas pessoas que buscam as PICs quando não encontram respostas na alopatia ou em tratamentos convencionais e buscam, então, algo a mais, né? Adicionar um outro olhar. Esse é o meu caso, né? Eu passei por diversas questões até chegar até aqui, não só do autismo, mas infecções de garganta repetitivas, que eu passava em vários médicos e ninguém conseguia descobrir ou resolver, e eram tantos antibióticos e nada mais funcionava. Tive um problema de pele também na perna, que foi mais de um ano, nenhum dermatologista conseguia descobrir. E depois, nesses processos de autodescoberta, de olhar para mim, para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para as minhas necessidades e não só as necessidades alheias, é que eu fui me trabalhando com as PICs e consegui chegar ao entendimento e também à liberação daqueles sintomas que o meu corpo estava me trazendo. No site do Ministério da Saúde, vocês podem encontrar mais informações sobre as práticas integrativas, o que são elas, quais são. Então, aromaterapia, que é o uso de óleos essenciais, Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, constelação familiar, dança circular, homeopatia, imposição de mãos, medicina tradicional chinesa, meditação, musicoterapia, que a gente teve a Priscila falando ontem também sobre isso aqui no simpósio, ozonioterapia, que tivemos a Cristiane também contando sobre a experiência dela, quiropraxia, que já salvou minha vida, curou minha dor na lombar de forma incrível, reflexoterapia, reiki, terapia de florais e tantas outras. Aqui eu coloquei o coraçãozinho nas que eu tenho mais proximidade até agora. Então, esse aqui é uma imagem que eu coloquei porque eu percebo que na nossa vida a gente lida com questões assim como aquela borboleta antes de se mostrar como borboleta, quando ainda está num casulo. Então, ela tem todo aquele processo até conseguir sair de lá. E não adianta quem está no entorno querer ajudar. Se você for ajudar querendo cortar o casulo, ela vai morrer. Ela precisa passar por aquele processo no tempo dela. E a gente também é assim.
Então não adianta a gente fingir que não está passando por processo nenhum, nós temos que acolhê-los e ter paciência com a gente mesmo. Só que mesmo depois que nos tornamos essas borboletas maravilhosas, a gente passa por desafios na vida. E quando a gente chega num desafio como esse, de ficar preso, por exemplo, em algum local, em alguma questão, em algum problema, a gente não pode se entregar e ficar ali pensando, como coitadinha de mim, estou aqui, eu sou uma vítima de tudo isso que está acontecendo, porque esse não é o caminho que vai te fazer sair dessa situação. A gente vai crescer acolhendo tudo isso que está acontecendo, entendendo que tudo acontece por um motivo e que a gente pode sair dali ainda mais forte e confiante. E eu trago aqui uma frase que eu impresso de Bach, né, dos florais de Bach, que também faz parte das PICs, porque é uma frase que serve para todas as práticas. A terapêutica é indicada para todas as fases da vida e busca o reequilíbrio do indivíduo. Sendo assim, não é voltada para uma patologia específica, mas para que o indivíduo restabeleça o seu estado de equilíbrio emocional, sendo, nesse caso, os sintomas minimizados. E uma outra questão que também é muito bacana de uma outra PIC que eu trago aqui, que é a naturologia, diz o seguinte: o objetivo do atendimento propicia autorreflexão, autoconhecimento e autocuidado, através do olhar para esse indivíduo e das suas complexidades. Esse modelo pressupõe bem-estar e qualidade de vida além do tratamento dos sintomas isolados e absolutizados. Vocês conseguem encontrar na internet diversas informações a respeito das PICs e entender, né, o quanto elas podem trazer o alívio de sintomas mentais, emocionais, espirituais e físicos, tais como ansiedade, estresse, dores no corpo, mas também as PICs podem trazer maior adesão e comprometimento com o autocuidado e práticas mais saudáveis e benéficas. Por que podem trazer? Porque dentro desse modelo nós entendemos que cada indivíduo tem a sua escolha. Depende dele escolher agir diferente ou continuar no mesmo lugar. E ainda assim podemos, com as PICs, trazer maior conscientização de por que se escolhe uma coisa e não outra. Por que aquele padrão repetitivo sempre acontece na vida de alguém, caso ele esteja disposto a olhar para aquilo. Então, são percebidos diminuição de sintomas físicos e psicológicos, aumento da habilidade de relaxar, redução dos níveis de dor, melhor habilidade em lidar com essa dor, mais energia e entusiasmo para a vida, aumento da autoestima e maior habilidade de lidar com situações estressantes. E aqui eu trago um pouquinho da aromaterapia. Eu tenho um grupo no Facebook, ali na frente tem um slide, mas já vou adiantar, que é um grupo aberto, qualquer pessoa pode participar, e lá eu coloquei 1 hora de aula sobre aromaterapia, mais informações de como utilizar, quais são os cuidados, e esse aqui é só um pequeno trechinho que eu peguei de lá. Então, os óleos essenciais, eles vêm das plantas, são extraídos de diversas partes das plantas, raízes, folhas, sementes, flores, e assim eles são destilados. Um óleo essencial de qualidade, ele não tem conservante, não tem parabeno, sulfato, corante, silicone ou essência artificial. É um produto vegano, livre de testes em animais e ingredientes de origem animal. Também no Ministério da Saúde há várias cartilhas, e uma delas fala sobre as práticas integrativas complementares, é uma coleção, né? Em especial separei essa aqui, plantas medicinais e fitoterapia na atenção básica. Então lá a gente tem uma noção de como no Brasil essas plantas vêm sendo usadas já nessa parte. E ali eu até achei curioso que eles colocam ali que na história do Brasil há registro de que os primeiros médicos portugueses que vieram para cá, eles tinham uma escassez, obviamente, das medicações, de todos os remédios que eles tinham à disposição na Europa. Então, muito cedo, eles foram obrigados a perceber a importância dos remédios de origem vegetal, usados pelos povos indígenas. Então, eles se abasteciam dessas plantas, dessas ervas, e então iam para suas expedições. E ali mais abaixo fala assim, que apesar de toda a diversidade de espécies existentes, o potencial de uso das plantas como fonte de novos medicamentos ainda é pouco explorado. Temos entre 250 mil e 500 mil espécies de plantas estimadas no mundo.
e uma parte muito pequena é usada para isso ainda. 5.000 espécies foram estudadas. No Brasil, com cerca de 55.000 espécies de plantas, temos relatos de investigação de apenas 0,4% da flora. E ainda assim, mesmo nós conhecendo tão pouco desse universo das plantas disponíveis, ainda assim, essa pequena quantia que já é conhecida é responsável por pelo menos 25% de todos os medicamentos modernos. Então, o pouco que a gente conhece, a gente já sabe que é muito útil e usa muito nesses nossos processos. A aromaterapia só existe com auxílio de óleos essenciais, jamais com essência, então não é qualquer frasquinho que diz que tem um aroma de algo que vai realmente ter um efeito terapêutico. O óleo essencial tem que ser 100% natural. Uma essência, pelo contrário, é sintética, é artificial e não traz nenhum benefício terapêutico. Então, o que acontece com o óleo essencial? Quando inalado, uma porcentagem desse óleo ele ativa o sistema do olfato pelo bulbo e os nervos olfativos e faz uma ligação direta com o sistema nervoso central. Isso chega ao sistema límbico, que é aquele responsável pela memória, emoção, sexualidade, impulsos, reações instintivas. Então, o olfato é um sentido que você não pode escolher. Você vai sentir ou não aquele aroma. Você está andando na rua, vem aquele cheiro do perfume de um ex-namorado, não tem como você, não vou pensar nessa pessoa. Ela já vem no seu cérebro na mesma hora, acompanhada de emoções. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, né? Com os aromas que vão trazer todas essas questões de combate à ansiedade, de relaxamento, que trazem uma qualidade de sono maior, ou, pelo contrário, que trazem mais atenção, mais foco, porque atua diretamente no nosso cérebro. Então, aqui eu coloquei um pouquinho da história, né, do uso dessas plantas e do uso do aroma que vem das plantas, de uma forma como obter esses benefícios. Esse aqui é um exemplo, né? Historicamente, as noivas, há muito e muito tempo, usam flor de laranjeira na guirlanda, nos buquês, no dia do casamento. Por quê? Neroli, que é o óleo essencial da flor de laranjeira, tem esse efeito calmante, diminui o nervosismo, então elas se sentem mais prontas, se sentiam mais prontas para aquele momento especial com o casamento. Aqui eu tenho também algumas outras questões históricas, mas isso vai ter também naquele outro material que eu falei para vocês que tem no grupo, para quem se interessar. Cuidados. Óleo essencial é a planta altamente concentrada, então, gestantes, crianças com menos de 3 anos, idosos, quem tem outras questões como epilepsia ou cardíacas, pessoas com síndromes em geral que tomam muitas medicações, devem fazer uso de óleo essencial só, principalmente essas pessoas, só com acompanhamento profissional. Essas plantas, todas elas, podem ter efeitos adversos se forem usadas muito concentradas ou por muito tempo. Até mesmo um chazinho, aquele chá que a gente acha que é inofensivo. Se você tomar sempre o mesmo chá, repetidamente, vários dias seguidos, você pode estar sobrecarregando o seu organismo. Então, imagine o óleo essencial que é super concentrado. Pode regular a pressão, irritar a mucosa do estômago, causar irritabilidade, insônia, se for um óleo que tem uma propriedade mais estimulante. E aqui alguns exemplos, né? São muitos estudos já que estão sendo feitos, cada vez mais a gente tem mais resultados a respeito disso, mas tem um hospital francês, por exemplo, que o óleo essencial é usado para diminuir a ansiedade, o estresse e as dores em pacientes de cirurgias torácicas no pré e no pós-operatório. Tem um estudo da Universidade de Miami que indica que colocar o óleo essencial de lavanda em banhos dos bebês reduz os níveis de cortisol, tanto da criança quanto da mãe. Então, com essa queda do hormônio do estresse, as noites ficam mais tranquilas. E também as turmas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP também têm usado óleos essenciais, tem uma sinergia para ajudar nos estudos, né? Laranja, lavanda, ylang-ylang, cedro, que também mostrou bons resultados contra estresse e ansiedade. Aqui são alguns depoimentos de pessoas que participaram da jornada integrativa com óleos essenciais, que combina o uso, a inalação de óleo essencial com meditações. Meu nome é Daniela. Deu para ouvir o áudio? Deu sim, Adri. Estou participando da jornada integrativa de óleos essenciais
Adriana. Quero deixar aqui registrado, fazer um convite para você. Façam, uma experiência fantástica. As meditações são maravilhosas e os olhos também. Conheça um pouco mais de olhos e com meditação, né, melhor ainda. Nesse momento que a gente está passando, para mim foi super importante. Super recomendo. Façam que vocês vão ver os resultados. E aí as devolutivas, né, dos participantes de como realmente isso alterou o dia a dia, o posicionamento sobre diversas questões, dificuldades em situações que elas estavam em lidar com diferentes aspectos da vida, o quanto essa paradinha para fazer uma meditação, para entrar em contato com a planta concentrada por meio do óleo essencial, quanto isso mudou. Tem um estudo que teve foco em crianças com TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, envolvendo 40 crianças de 6 a 12 anos. Então, eles fizeram a comparação do uso do óleo de lavanda, de cedro e de vetiver. E lavanda, quem utilizou, teve melhoras em 53%. Já o óleo de cedro, todas as crianças, entre todas que usaram óleo de cedro, 83% tiveram melhora nesse quesito de atenção. E vetiver atingiu o objetivo em 100%. Então, todas que fizeram uso desse óleo essencial tiveram melhora no foco e na atenção. Tem outro estudo que fala sobre o alecrim também em lavanda, essas propriedades, que seria uma para atenção, para foco, para melhora dessa concentração, e a outra para o relaxamento. Eu coloquei esse slide aqui porque eu acho muito bacana essa questão da inclusão da aromaterapia no dia a dia das famílias. Então, você consegue ter uma oportunidade de estreitar relações entre pais e filhos, casais, por meio de massagens relaxantes que beneficiam tanto quem aplica como quem recebe. E contribui com a saúde da família, quando usados num aromatizador de tomada, por exemplo. Isso ajuda, o que eu vejo de relatos e o que eu experimentei, a diminuição de custos com a saúde. Então, esse é o grupo. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem que eu coloco vocês lá no Facebook. E agora eu vou falar um pouquinho sobre outra prática integrativa complementar, que eu sou apaixonada, que é a constelação sistêmica. Que a partir da constelação, a gente entende que um indivíduo é parte de um sistema e que está conectado a possíveis emaranhamentos, conflitos, desequilíbrios que existem nas diferentes gerações da sua família. Então, quando a gente olha para uma criança, por exemplo, né, tem um diagnóstico qualquer ou um comportamento que chama a atenção, a gente não olha simplesmente para aquela criança, a gente tem que olhar para os pais, tem que olhar para o sistema familiar dela. Porque uma criança mostra algo que precisa ser visto. A partir do comportamento dela, nós olhamos para a sua família. Por isso que na sessão de constelação eu não atendo crianças, eu não atendo os filhos, eu atendo os pais. E aqui eu coloco uma fala da Fátima Mineto, uma das nossas palestrantes, num dos seus livros. Ela diz que numa leitura sistêmica, podemos entender que o comportamento manifesto pela criança, de resistência à aprendizagem ou de indisciplina, por exemplo, pode ser entendido como um sintoma. Então, sempre aquilo que a criança está apresentando é um sinal, é um sintoma de algo maior, algo que está por trás. É importante a gente ter esse olhar mais ampliado. Então, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele passou por diversas áreas de estudos até chegar nessa concepção da constelação. Então, ele passou por teologia, filosofia, dirigiu diversas escolas, estudou gestalt terapia, psicanálise, terapia primal, análise transacional, psicodrama, campos morfogenéticos, física quântica com o conceito da não localidade, o que acontece aqui é influenciado por aquilo que acontece em outro lugar, basicamente. Ele estudou também a análise das histórias, partindo da visão de que muitos problemas, dificuldades e mesmo doenças dos seus clientes estavam ligados ao destino dos seus familiares. E a gente pode olhar também para a psicogenealogia, que é uma outra linha científica que também traz esse olhar para esse sistema familiar. Então, a Anne Ancelin, que é uma psicóloga francesa, ela escreveu em um de seus livros também, Meus Antepassados, o seguinte: para evitar as repetições, esses padrões repetitivos nas famílias,
é preciso primeiramente se conscientizar. O inconsciente tem boa memória, ama os laços familiares, marca os eventos importantes do ciclo de vida por repetições de data ou de idade. A nossa família é um sistema, um campo de energia no interior do qual nós evoluímos e crescemos. Cada um, desde o seu nascimento, vai ser uma parte desse todo e precisa ter o seu lugar, independente de quem seja e como seja. Somos muito mais parte desse todo, que é a nossa família, do que nós pensamos. Então, Bert Hellinger, durante essa caminhada toda, ele chegou a alguns conceitos básicos da constelação. Aqui a gente não vai ter muito tempo para se aprofundar em cada uma das práticas, mas eu coloco como pertencimento uma das primeiras regrinhas, digamos assim, uma das primeiras ordens do amor que Bert Hellinger nos apresenta. E o pertencimento fala de que todos têm o mesmo direito a pertencer a um sistema, não importa quem seja, não importa o que tenha feito. Quando se exclui alguém, a partir do julgamento, muitas vezes, né? A gente julga, então a gente exclui. Quando é feita essa exclusão, isso causa desequilíbrios nesse sistema. Esse desequilíbrio pode passar, ter os seus sintomas passados de geração em geração também, quando falamos de família. Tem a questão da hierarquia, então quem veio primeiro precisa ter respeitado esse lugar, né? Quem veio antes é maior do que quem veio depois. E tem também a questão do equilíbrio nas relações entre o dar e receber, o dar e o tomar. Então, coloquei aqui um exemplo de um casal, porque num casal isso é muito claro. Se um dos dois não está tão disponível, se um dos dois não está se dedicando àquele relacionamento, da mesma forma como o outro vai ter, sim, esses conflitos, emaranhamentos. E muitas vezes, quando se olha para um desequilíbrio no casal, tem que se olhar para as famílias deles, né? O que aconteceu na vida dessa pessoa? Será que quando ele crescia, ele teve um pai e uma mãe disponíveis para ele? Ou antes? Como é que esses casamentos acontecem dentro desse sistema familiar? E etc. São diversas questões que podem ser vistas a partir dessa lei do dar e receber, que precisa ser respeitada também, para que se tenha harmonia dentro de uma família. Uma outra coisa importante, que faz parte da hierarquia, faz parte do dar e receber, e na família, é que, em especial porque a gente está falando aqui, né, com esse olhar sobre o autismo, pode acontecer dentro de uma família que, ao se ter o diagnóstico de um filho com autismo, um dos dois, ou pai e mãe, e eu percebo muito as mães nessa postura, se voltarem totalmente para aquele filho. Só que o casal, ele se formou com a união de duas pessoas. Elas chegaram juntas naquela relação. Então, na hierarquia, elas são iguais. Quando chega um filho, aquele filho é menor. Então, não se pode olhar para o filho esquecendo daquele parceiro. Se isso acontecer, vai trazer também diversos desequilíbrios. E muitas vezes, apenas ao consertar esse desequilíbrio entre o casal, toda a família é beneficiada e aquele filho também. Ele fica liberado daquele peso de ser um substituto do pai, de ser um substituto da mãe, né? Diversas questões e emaranhamentos podem se dissolver só pela observação dessa lei do dar e receber, do equilíbrio nas relações. Então, tem uma matéria aqui no Jornal da Universidade Federal de Goiás, que é uma universidade que já pratica grupos de constelação familiar desde 2006. Então, lá no Hospital das Clínicas, os pacientes têm à disposição essas práticas de constelação e fazem parte desse programa alunos do mestrado e da graduação em medicina da universidade, também participando alunos de outras graduações, né, psicologia, musicoterapia, administração e etc. Então, eles estão tendo uma média de 150 participações por encontro. E o que a médica, que é uma das participantes desse projeto, diz? Que a constelação familiar é uma técnica de terapia integrativa que ajuda as pessoas a se reconciliarem com suas culpas e seus destinos. Aspas. Os currículos dos cursos de graduação na área da saúde orientam a avaliação do paciente a partir de uma perspectiva biopsicossocial e não apenas biológica. E a constelação vai propiciar o olhar para esse contexto mais completo, levando em conta que a doença se manifesta em um desses aspectos.
fala da médica Vânia, que é participante desse projeto da pós-graduação da universidade. Ela diz também que todo sintoma e toda doença é um mensageiro do contexto em que estamos inseridos e de nós mesmos. Normalmente a medicina se encarrega de matar a mensagem, sem entendê-la. E com o trabalho de constelação, ajudamos as pessoas a olhar para esse mensageiro. Aqui no Hospital de Clínicas em Curitiba, eu não tenho conhecimento se há grupos regulares de constelação. Eu já participei de alguns programas promovidos pela equipe de enfermagem. Nesse caso, eu participei com o Reiki, uma das práticas integrativas que a gente levou para lá, para as pessoas que estavam no hospital. E falando do Reiki, eu coloquei essa tela, porque o Reiki é também uma das práticas integrativas e que traz um exemplo muito claro de o quanto elas podem alterar a nossa visão de vida, a nossa filosofia de vida, a nossa postura no dia a dia. Então, o Reiki, ele se inicia, né, as frases, os princípios do Reiki, com a expressão só por hoje. Então, quando a gente fala só por hoje, a gente está fazendo esse exercício de estar no presente, nem criando uma ansiedade com relação ao futuro, nem se deprimindo, olhando para as questões do passado que já se foram. Então, só por hoje eu não sinto raiva. Ou, só por hoje eu sou calma. Só por hoje eu não me preocupo. Ou, só por hoje eu confio. Só por hoje eu sou grata. Só por hoje trabalho arduamente sobre mim mesmo e trabalho com honestidade. Só por hoje sou amável, tenho compaixão para com todos os seres. Ou, só por hoje eu sou bondosa. Então, além dessas terapias trazerem um auxílio no momento em que são buscadas, elas também trazem toda uma bagagem que nos ajuda no nosso autoconhecimento, no nosso empoderamento, para que a gente esteja realmente no poder daquilo que a gente escolhe. Aqui eu vou passar muito rapidamente, esse é um estudo de caso que foi feito sobre o olhar integrativo na educação, o quanto a constelação familiar está contribuindo também dentro da educação, chamada pedagogia sistêmica. Então, tem um artigo da revista Psicopedagogia, um caso real publicado pela Ana Lúcia, que é uma psicopedagoga clínica, que trabalha na USP de Ribeirão Preto, mestre em psicologia, pela Unicamp e consteladora familiar. Nesse estudo de caso, ela apresenta um aluno de 8 anos que tinha agressividade e dificuldade de aprendizagem. Ele era um filho de pais separados, morava com a mãe, que tinha uma relação de dependência financeira com a avó materna. E o pai via essas crianças poucas vezes. Então, ele estava sempre numa atitude agressiva de fugir das tarefas de escola, dos estudos. E ele dizia muito, eu não sei, eu não consigo. Ele já tinha passado por 1 ano de atendimentos psicopedagógicos semanais e teve alguns ganhos, mas se percebia que havia uma necessidade dele ter mais avanços. Então, foi incluída a constelação familiar. Então, tanto a avó como a mãe participaram dessa constelação. E aí a avó, que era uma pessoa que estava muito também frustrada e magoada e ressentida, achando que a filha e o neto não reconheciam todo o esforço que ela fazia, disse, após passar por esse processo, que foi perceptível a mudança na relação e no comportamento também desse neto. A criança se via dividida entre o pai e a mãe, né? Mesmo a constelação mostrando que a mãe e a avó desaprovavam o pai, então elas julgavam o pai daquela criança, mesmo assim com a constelação essa criança pôde se aproximar um pouco mais desse pai. E essa aproximação, essa permissão da mãe e da avó, desse filho e neto, se aproximar do próprio pai, fez toda a diferença. Então ele teve melhoras em todos os campos da vida, passou a reclamar menos, passou a aprender mais, a dominar os conteúdos sem tanta dificuldade, se tornou uma pessoa mais segura, mais colaborativa, e ele mesmo relatou que percebeu a diferença, que ele melhorou, que estava mais fácil agora aprender as coisas. Aqui eu coloquei Olá, pessoal, tudo bem?
um depoimento, né? Eu tinha separado 2, mas vou passar um só. Esse é um casal, eles têm uma filha com autismo e eles participaram da jornada de constelação sistêmica com 6 encontros e depois gravaram esse depoimento para comentar como foi. Luiz Lise. Eu sou Roberta Lise. A gente é casado já há mais de 10 anos, né? E participamos aí da jornada aí da constelação familiar. Bom, para mim, a terapeuta Adriana Tchernyak me ajudou a descobrir um emaranhamento oculto que tinha dentro do meu sistema familiar. Isso ajudou a romper, né, a eu romper com atitudes que eram bem prejudiciais para a vida de casal e para a vida familiar. Ficou muito claro, assim, essa ligação que a gente tem com os nossos antepassados, né? A gente é um pouquinho de cada um deles. E isso facilita bastante para a gente poder compreender aí alguns conflitos, algumas barreiras. Então, foi bem importante e bem bacana. Nós indicamos para outros casais também, que ajuda muito na qualidade de vida familiar e do casal mesmo. Rapidamente, barras de Access é uma outra técnica que eu também tenho usado bastante e gostado muito do resultado. Essa é uma técnica que foi criada em 1990, foi canalizada, assim como o Reiki, e hoje já tem mais de 170 países, mais de 30 mil pessoas usam essa técnica hoje em dia. É uma técnica corporal que atua por meio de 32 pontos na cabeça, que são tocados de forma suave. Cada ponto está relacionado a uma área da vida, e por meio dessa sessão você chega a um relaxamento profundo. Então os benefícios são equivalentes ao da meditação profunda. Tem uma frase do Gary Douglas que para mim faz muito sentido. E ele faz a seguinte pergunta: se a sua mente lógica, se a sua mente racional fosse capaz de resolver todas as suas questões, você já não teria resolvido? Então é muito importante que a gente vá além dessa nossa mente racional quando está olhando para as questões da nossa vida. Aqui é um relato da Bianca, que é a mãe do Pedro, que tem autismo. Ela fez também sessões de barras de Access e ela comentou que o Pedro estava muito desorganizado, época de pandemia, quebra de rotina, falta de escola. Ele estava com comportamentos que ele não tinha antes, estereotipias vocais, gritos o dia todo, muita alteração de sono e ansiedade. Ela não conseguia mais trabalhar, estava em home office, em meio aos gritos e barulhos o dia todo. Então, ela fazia o trabalho de madrugada enquanto ele dormia. Então, você imagina o nível de estresse dessa mãe. E já na primeira sessão foi possível fazer no mesmo dia, né? Eu apliquei barras nela e nele também. E que na vez dela ele ficou quietinho, permaneceu na mesma sala. Com 2 sessões ele já estava mais tranquilo, sem reações agressivas, o sono melhorou, as estereotipias vocais diminuíram 90%. E ela também estava se sentindo muito bem, tranquila, com mais disposição. E aí o Pedro, ele ficou um tempo sem fazer as sessões e me mandou esse vídeo. Oi, Adriana, tudo bem? Eu estou com saudade. Beijo. É um fofo. Sobre barras, tem um vídeo no YouTube também. O resultado das barras de Access nos diagnósticos. São várias mães de pessoas com autismo contando, né, relatando a diferença que elas perceberam nos filhos depois das aplicações das barras. Agora está parado durante a pandemia, mas em breve, assim que possível, eu quero retomar os grupos para encontros de crianças e adolescentes que eu estava fazendo para eles aprenderem as técnicas e para terem esses ganhos, né, de autoconfiança, autoestima e acesso a uma técnica de auto-relaxamento. Então, são ferramentas que eles podem usar no dia a dia, todos aqui com autismo. E também para que essas crianças possam aprender e fazer aplicação nos próprios pais. Isso também reforça o vínculo familiar. O Gabriel, meu filho, ele fez a formação, ele está aplicando, inclusive está trabalhando, atendendo pessoas com barras de Access. Eu percebi melhora da comunicação, sensibilidade aos toques. Então, antes, qualquer toque que ele sentia, aquilo já incomodava. Agora ele pode fazer até quick massagem, que ele está super tranquilo. Está super feliz também em poder trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, atendendo pessoas. Então, aqui tem algumas informações, tem tanto a formação com barras de Access, eu promovo também essa jornada de constelação sistêmica de 6 semanas e a jornada integrativa com óleos essenciais, que traz informações sobre o uso de óleos essenciais, as meditações e também os óleos para que seja feita a inalação e reforçado toda essa vibração, essa informação que eles trazem.
Também faço oficina, um workshop chamado Meu Perfume Aromaterápico, que é para você, então, entrar em contato com os diferentes aromas e chegar à combinação que vai funcionar melhor para você, que vai ser a maior contribuição na sua vida. Hoje não vai ter sorteio, porque todas as pessoas que estão presentes aqui ao vivo no simpósio já estão convidadas para participar gratuitamente desse meu projeto piloto, que tem esse nome, por enquanto, Jornada Mãe Terapia, em que eu vou passar saberes das práticas integrativas para que essas mães possam, se quiserem, né, aplicar na sua vida, dentro da sua família. Então, a princípio serão 11 dias, 2 encontros ao vivo e mais materiais, sobre liberação dessas questões familiares, autoestima, hábitos transformadores e várias questões que eu trago dessas técnicas que eu trabalho. Então, quem tiver interesse, disponibilidade, sentir que quer participar desse projeto, dessa jornada Mãe Terapia, é só entrar em contato comigo que você já vai fazer parte. Como eu falei no início, eu tenho o Instagram Vivendo a Inclusão, a página do Facebook também, Adriana Cheluzniak, que eu falo sobre essas questões principalmente de inclusão, mas também a página Adriana Cheluzniak, Terapeuta Integrativa, em que eu falo mais sobre essas questões voltadas às PICs. Vocês já têm meu e-mail pela inscrição, mas esse aqui é o meu WhatsApp. Eu atendo na Clínica de Ozonioterapia e Práticas Integrativas, no Mercês, junto com a Cristiane. Estou à disposição. E agora, para finalizar, eu convido vocês, nesse último minutinho, a gente fazer uma visualização. Ah, legal, que bacana que vocês querem participar. Eu vou pedir para que, se possível, vocês se coloquem numa postura relaxada durante um minutinho para a gente finalizar. Respirando fundo. E nesse momento, quem desejar, se coloque numa postura de abertura, de disponibilidade. Nesse momento, nós vamos, a partir desse centramento, nos colocar à disposição para enviar as melhores vibrações para todas as pessoas que estejam passando por algum problema de saúde, pessoas que tenham perdido alguém, alguma pessoa querida, algum familiar, algum amigo, pessoas que nesse momento estejam passando por alguma dificuldade dessa área. Em especial, peço que a gente visualize agora a Josiane, uma das nossas participantes que não pôde fazer a sua palestra hoje, porque perdeu essa semana o seu marido. Então, nesse momento, eu peço para que vocês visualizem uma luz que vem lá do universo e vai incidindo na Terra e entrando e dando um banho de luminosidade, de luz curativa, de amor incondicional em todas essas pessoas que estejam precisando desse reforço nesse momento. Lembrando que quando a gente doa boas energias, boas vibrações, nós não perdemos elas, nós não ficamos com menos, pelo contrário, elas se multiplicam. Então que nesse momento, essa nossa força, essa nossa energia, essa nossa luz chegue também a todos aqueles que estejam precisando nesse momento. E que nós também sejamos banhados com pura luz. Eu agradeço muito pela participação de vocês, pela atenção, pelo carinho. E aqui nós encerramos essa edição do Simpósio Vivendo a Inclusão com esse tema e em breve nos reencontraremos. Fiquem bem. Até a próxima. Eu amo você. Você o quê? Eu amo você. Eu também te amo.